eu convido a todos, né, junto comigo aqui, para a gente realmente refletir qual que é quem são os trabalhadores de última hora, né? O que a gente pode dizer quem são os trabalhadores de última hora? Nós espíritas podemos nos considerar trabalhadores de última hora? Olha, naquela época, Jesus falava com o seu povo através das parábolas. Para hoje, é um pouco difícil da gente entender. Porque naquela época ele falava de uma certa forma que era mais fácil daquelas pessoas entenderem. E mesmo assim, não era qualquer um que conseguia entender, né? Até hoje a gente sente dificuldade de entender as palavras de Jesus. Então, a grande mensagem do Cristo é do amor e da humildade, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a parábola que Jesus deixou para a gente, dos trabalhadores de última hora. Os últimos serão os primeiros. Então, quando Jesus fala da vinha, né? Quando Jesus fala da vinha, que é o seguinte, eu vou ler essa parábola aqui para a gente tentar entender juntos um pouquinho. O nosso mentor espiritual de segunda-feira, ele fala muito nessa parábola, né, para nós. Então eu vou ler ela aqui para a gente ver se a gente consegue entender um pouquinho. Trabalhadores da última hora. Jesus contou essa parábola. Um pai de família empregou vários trabalhadores em várias horas do dia. Uns pela manhã, outros à tarde e ainda outros no fim da tarde, que estavam sem fazer nada. No fim do dia, pagou a todos a mesma quantia. Os que trabalharam desde cedo reclamaram e o pai de família disse: acaso teu olho é mau porque sou bom? Ele quis dizer: por acaso você está com inveja porque estou sendo bom? E Jesus termina a parábola dizendo: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aí tem uma explicação aqui. À primeira vista, pode parecer que Jesus, nessa parábola, esteja consagrando a arbitrariedade e a injustiça. Já que o senhor da vinha pagou mais para quem trabalhou menos e pagou menos para quem trabalhou mais horas, mas Jesus quis mostrar que Deus não faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade. Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário que os que trabalharam uma hora, dada a qualidade do trabalho. Essa parábola, em parte, dirige-se muito bem aos espíritas. Quantos deles por aí andam sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo obra contrária ao que se pretende e, ao mesmo tempo, abandonando seus interesses pessoais, seus deveres de família, seus deveres de sociedade? Chega a se encontrar médios mistificadores que exploram a sua saúde pública. Ora são os gênios capazes de abalar os céus para satisfazer a curiosidade dos ignorantes. Há uma outra ordem de espíritas que encerram-se entre quatro paredes. Não estudam, não leem, não passam a vida doutrinária espírita. Há centros que se orgulham de ter muitos assistidos buscando cesta básica todos os meses. Mas o mais importante é saber se não estamos viciando estes assistidos na ociosidade, na preguiça, na acomodação, no vício. Pois não é a quantidade que importa, mas a qualidade da caridade que fazemos. Enfim,
São muitos que trabalham, mas pouco os que ajuntam, edificam, tratam como deve a vinha que foi confiada à sua ação. Há espírita que está há anos no centro espírita e pouco ou nada faz dentro e fora dele. E o que faz muitas vezes não condiz com a doutrina dos espíritos. Outros chegam e em pouco tempo realizam trabalhos grandiosos. Qual o salário que ambos trabalhadores receberão? Aí Jesus fala: a cada um segundo as suas obras. Isso serve também a trabalhadores de outras religiões. A lei divina exalta a qualidade e não quantidade. Como vemos, a remuneração igual aqui é a inteira justiça, né? São muitos os chamados e poucos escolhidos, né? Então, Jesus nos convida ao grande labor. O que é o grande labor para nós? O que a gente pode entender como grande labor? Né? Jesus começou lá no Sermão da Montanha, quando ele veio aqui na Terra. Ele deixou a lei de Deus para nós. E nesse tempo, o que aconteceu? Ele deixou as leis de Deus, né? E muitos de nós ainda não sabemos, não entendemos. Precisamos, através do Espiritismo, do conhecimento do Espiritismo, vir aqui na Terra várias vezes, várias reencarnações, para tentar nos melhorar como pessoa, né? A gente fala que o grande homem, né? Os gigantes de alma, a gente fala, que um exemplo deles é Chico Xavier, né? Claro que eles tiveram várias vidas, várias reencarnações, para chegar onde chegaram e deixar todas essas obras lindas através do seu mentor espiritual, que é Emmanuel, cujo Evangelho Diário está fazendo-se um estudo, né? A Ana, né, a nossa palestrante também, que cuida do nosso canal no YouTube, está muito lindo, eu convido a todos, né? Já tem uma playlist lá de uma reencarnação de Emmanuel, há 2000 anos. Ele também é um grande exemplo para nós de trabalhador de última hora. Mas acontece que não é da noite para o dia. Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. Né? A cada dia nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. Porque Deus, Ele está chamando a gente desde aquela época, antes de Cristo e quando Cristo veio. Ele chama todo mundo, todos os dias, todos os momentos, né, da nossa vida. O que a gente precisa ter? Mais paciência, mais caridade, mais amor, mais benevolência com os outros, com os nossos colegas de trabalho, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Nós temos que aprender isso para saber passar para os outros, né? E poucos os escolhidos. Por que são poucos os escolhidos? Aqueles que já conseguiram vencer, né? Todas essas fraquezas, não todas, porque a gente está aqui nesse mundo, nesse planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, para tentar, sim, se aproximar cada vez mais de Deus, né? Acertar os nossos erros passados, nossas dívidas. O Espiritismo traz isso para nós, que nos conforta, que nos renova a cada dia. Mas então, para a gente entender melhor sobre a parábola, né, que Jesus deixou para nós, que os últimos serão os primeiros, quando ele fala da vinha, né, aliás, quando ele fala, né, o pai de família nessa parábola, o pai de família é Deus, a vinha é o universo, os trabalhadores são os seres humanos.
O trabalho na vinha é o trabalho no bem. As horas é qualquer tempo, qualquer período. O período de tempo, as horas é qualquer período de tempo. O salário, esse é ótimo, esse é gratificante. O salário é a nossa felicidade, gente. É isso que ele quis dizer, que eu entendo, né? Que através dessa parábola. Então, que nós possamos todos os dias, né, fazer essa reflexão antes de dormir um pouco, colocar a cabeça no travesseiro e falar: gente, o que eu fiz de bom hoje para os meus irmãos? Falei alguma palavra que não devia? Vou chegar para ele amanhã e vou pedir desculpa, vou pedir perdão, né? Se ele me perdoar, ótimo. Se ele não me perdoar, eu fiz a minha parte. Eu já estou kit lá com Deus nesse ponto, né? Então, eu queria também falar que aos pouquinhos, né, a gente vai melhorando. Não é da noite para o dia. E agora também eu queria fazer... Eu trouxe aqui também uma mensagem, mas assim, só para concluir sobre o trabalhador da última hora, né? O trabalhador da última hora, segundo os Espíritos dizem para nós, é aquele que perdeu tempo consigo próprio, com as suas vaidades, e agora acordou. Acordou para o trabalho e alcançou o seu objetivo, né? Então, essa é a meta. Essa é a meta. Como diz, a gente fala, né, que nas reuniões de segunda, que a gente só evolui pela dor. Realmente é pela dor. É pela dor que a gente evolui, né? A gente vem, ou é pelo amor, ou é pela dor. A maioria das vezes, a gente procura melhorar, reformar, fazer a nossa reforma íntima através da dor, depois de uma dor forte. Então, agora eu vou ler aqui uma mensagem do Espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, sobre o trabalho. O seu trabalho é a revelação de você mesmo. Servir é a nossa melhor oportunidade. Quando você age em favor de alguém, você está induzindo outros a agir em seu benefício. Nunca se canse de auxiliar para o bem. Desculpe sempre, porque todos temos algum dia em que necessitamos de perdão. Não alegue defeitos para deixar de servir, porque o trabalho é a bênção de Deus que nos suprime as deficiências. Dificuldade é um teste de paciência. Desprezo da parte de alguém é a aula da vida para aquisição de humildade. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precise. Depois de grande esforço para solucionar esse ou aquele problema, não se agite se outro problema aparecer requisitando-lhe novo esforço, porque Deus renovará tuas forças para recomeçar. Então, é essa mensagem que eu deixo aqui hoje, né? E agora eu passo a palavra para a nossa irmã Águida, para dar continuidade na explicação do Evangelho. Boa noite a todos. Que a paz, nosso divino Mestre Jesus, permaneça aqui entre nós, hoje e por todo sempre. Rogando a Jesus que Ele nos intue, que essas palavras do Evangelho de hoje entram no nosso coração, né? Que a gente faz com que a gente, ouvindo a passagem do Evangelho de Jesus, que a gente vai aprendendo a cada dia, porque é como diz a Joelma, a gente não aprende de uma noite por dia, não.
A gente aqui, são trabalhadores aprendendo um com os outros. E nós temos aí os livros do espírita, que cada livro tem uma pergunta, tem uma resposta. O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos espíritas, o livro dos médiuns. Então a gente tira aquele aprendizado e a gente aqui vai aprendendo. Cada passagem do Evangelho, eu falo que você abre o Evangelho, você lê uma passagem de Jesus aqui, você entende, você tira um aprendizado daquela leitura, dali a pouco você volta e lê a mesma, você tira outra. É de uma grandiosidade o Evangelho de Jesus, que ele não deixou palavras difíceis aqui para a gente não dar conta de aprender, não. É a gente a cada dia pondo em prática os ensinamentos de Jesus. O Evangelho de Jesus nos esclarece, clareia a nossa alma, branqueia o nosso coração, purifica o nosso coração. Esses ensinamentos são de uma grandiosidade que cada dia a gente aprende um pouquinho. Cada dia a gente sobe um degrauzinho, né? Nós espírita, nós estamos aqui para a gente trabalhar para Jesus, tirar a tarefa, cada dia uma tarefinha. E como fala que os últimos serão os primeiros, nós somos obreiros da última hora, nós somos trabalhadores da vinha de Jesus. Nós viemos aqui para a gente trabalhar sem cessar, fazer o bem, pôr em prática os ensinamentos de Jesus, fazer caridade, fazer o bem sem olhar quem, perdoar aquele que nos ofende, amar uns aos outros, ter paciência uns com os outros, porque se o Evangelho fala para a gente ter paciência, fala para a gente respeitar o próximo, então nós temos que fazer isso, respeitar o outro, dar atenção para os nossos irmãos que chegam até a gente, pedindo ajuda, pedindo um ombro amigo, né? O que custa a gente? Não custa dinheiro a gente sentar, trocar ideia, trocar as energias, que a casa espírita é os passes, que ajuda muito a gente, a água fluida, essa água frutificada, abençoada. Olha, a gente tem que levantar da cama, fazer uma prece e tomar um copinho daquela água, aquilo dá uma clareada na gente. A gente vence aquele dia, né? Faz a prece, entrega para Jesus aquele dia, pede Jesus para fechar o nosso corpo. Nós temos que rezar, orar e pedir Jesus que feche o nosso corpo, nos livra dos males, das doenças, das enfermidades, das maldades, das calúnias, porque às vezes você imagina, você olha um ser humano, você olha para o outro, mas você não sabe ali o que passa na cabeça dele. Às vezes você está com a boa intenção daquele irmão é isso, é aquilo, mas você não sabe o que passa na cabeça dele. Às vezes ele está ali pensando mal de você, jogando energia negativa em você. Por isso que nós temos que rezar, orar, rezar sem cessar. Rezar não é só 24 horas, não. É 25 horas nós ainda estamos rezando pouco. Porque as dificuldades vêm, os obstáculos vêm, as enfermidades vêm. A gente tem que cuidar do nosso físico, da nossa matéria, vai do nosso espírito também, né? Que o físico, às vezes as pessoas vão no médico, passa aquela remediada, paga aquela consulta caríssima, né? E você vem, faz aquele tanto de exame e tá tudo escuro, não deu nada. Ai, mas eu vou no médico, fiz esses exames, não deu nada, mas eu tô com isso, tô com aquilo. Mas o espírito não pode dar uma injeção no espírito, pode? A matéria, sim, você vai, toma injeção, toma os remédios, mas o espírito, nós temos que cuidar dele, muito do nosso espírito, porque é o que manda mais. O espírito é eterno, é vivo, né? Então vamos cuidar da nossa matéria, ir no médico, tomar os remédios, botar esse calorão, às vezes, mas é muito calor, tudo
Tudo no planeta Terra tem o frio, tem o calor, tem a chuva, tem o vento, mas tudo é necessário. Esse planeta Terra é muito abençoado. A gente vê televisão e a gente tem hora que só tristeza, né? Olha aquela guerra lá em Israel, que sofrimento daquele povo, quanto de criança, aquilo tudo doente, machucado, que sofrimento, meu Deus. Eu olho assim e falo, Jesus, olhai por esses irmãos. E sobre os últimos serão os primeiros, nós somos trabalhadores, os últimos serão os primeiros. O que Jesus fala para nós aqui? É que o patrão, às vezes o empregado, dá para o mal empregado o dinheiro que o patrão paga a ele. Se o patrão luta, se ele está bem, se ele pode ter aqueles empregados, você tem que rezar para ele, que ele progrida, para ele ajudar você que está precisando do salário dele. Então, Jesus explica para nós isso. Não tenha preguiça, não. Se você vai trabalhar o seu patrão, você tem que respeitar os horários certinho. É isso que Jesus quer de nós. Tenha paciência, não tenha preguiça, não. Vamos trabalhar para o nosso patrão, mas com boa vontade, que a boa vontade é que conta tudo. Tudo que a gente faz com boa vontade, com amor, com dedicação, Deus agradece, Jesus agradece. Jesus é isso que Ele quer de nós, que Ele ensina para nós, que nós sejamos humildes, que nós não aproveitamos do suor dos outros, não, dá prejuízo para os outros, não, para os outros irmãos, não. Vamos trabalhar e ganhar o nosso salário de direito, às horas certas, né? Não é dar prejuízo para os outros, não. Jesus não quer isso, não. Jesus quer que nós trabalhamos, ganhamos dinheiro para o suor do rosto, que Deus multiplica aquele dinheiro, o salário. Deus multiplica ele, não falta nada para a gente, mas que nós tenhamos trabalhando com boa vontade, não aproveitando do patrão, né? Que às vezes ainda dá para o mal empregado, se o patrão está bem de vida, às vezes o empregado fala, porte-me lá, eu não vou, estou nem aí, né? E às vezes nem cumpre o horário. Não, cadê o amor uns aos outros? Uai, se ele progrediu, se ele está bem, o empregado também pode ficar bem tanto quanto ele, mas desde que ele tenha a mente, né? Eu não vou dar prejuízo, ó, eu vou trabalhar para ele na hora certa, receber aquele dinheiro justo, né? Não é isso que Jesus quer. Para trabalhar na vinha de Jesus, nós não podemos ter preguiça. Jesus não quer que nós tenhamos preguiça, não. E preguiça é pecado. Tudo que você faz com boa vontade, Deus assina lá em cima. Se a gente vem trabalhar para Jesus, é com boa vontade. O nosso trabalho aqui na Casa Espírita, nós temos que vir trabalhar para Jesus com boa vontade, né? E aí Jesus anota tudo lá em cima. Porque a gente não tem só essa vida, né? Nós aqui estamos nesse planeta Terra, no mundo de expiação e prova, pagando as nossas dívidas, que a gente, para trás, a gente ficou devendo muito. Então a gente agradece a Deus por estar nessa encarnação pagando a nossa dívida, né? Vamos pagar, vamos ter fé, vamos pôr o Evangelho de Jesus no nosso coração, porque Jesus disse, vinde a mim do jeito que tiver, eu te aliviarei, né? Jesus quer isso de nós. Ele andou por esse mundo, 12 apóstolos acompanhando Jesus, e ele, naquela humildade, naquela simplicidade, andando a pé, porque não tinha condução para Jesus andar por esse mundo, curando, fazendo o cego enxergar, com aquela humildade. Depois, à noite, que eles iam reunir o Jesus com os apóstolos aí para repartir o pão e fazer o evangelho, ele repartiu os pães para os 12 apóstolos. Jesus é muito simples, Jesus é muito humilde. Então vamos pôr a humildade de Jesus no nosso coração, que os humildes ganharão o reino dos céus. Nem todo aquele que diga Senhor, 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 nem todos entrarão no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai
que estais nos céus, né? Então vamos pôr Jesus no nosso coração, porque Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso amigo. Ele não abandona nenhum filho dele, ele acode a todos, ele corre atrás de todo mundo. Os olhos de Jesus é grande, as mãos de Jesus é grande. Ele levanta a mão que a gente não alcança, mas a mão de Jesus alcança. A mão de Jesus é grande, os olhos de Jesus é grande, né? Que a religião de Deus é a caridade, é a misericórdia, é a paz, é a paciência, é a tolerância, é o perdão, é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então vamos estender a mão para os nossos irmãos, vamos fazer o bem, vamos fazer caridade, porque caridade, o que contra nós espírita é fazer caridade, indiferente, e não precisa ser só com dinheiro, não. É uma palavra amiga, é um bom dia tirado do coração, é isso que Jesus quer de nós, né? E agora eu vou completar aqui uma mensagem que é do Chico Xavier. Nós não podemos deixar de não falar do nosso querido irmão Chico Xavier. Ele está iluminado do outro lado e nos ajudando, deixou aí esses livros, esse legado, essa humildade para nós pôr em prática os ensinamentos de Chico Xavier. Ele disse aqui: acabamos de ler, inspirada em um versículo da carta de São Paulo aos Romanos. Representa um roteiro de luz para superarmos nossas tribulações, alegria na esperança, paciência na dor, perseverança na oração. Muitas vezes, quando um problema nos tira a tranquilidade, entramos em faixas de desânimo, tristeza, de desespero e apatia. E quando esse quadro se instala, nossa situação tende a se agravar, porque quem tem à sua frente um obstáculo precisa de força para transpô-lo. A treva perde a presença da luz, assim como a ferida pede remédio para cicatrizar. Recebemos nessa lição 3 remédios de grande eficácia para as nossas crises. Quero falar com você um pouco sobre um deles. Leia como se estivesse lendo a bula de um remédio. Fica aqui essa mensagem do Evangelho, né? Do Chico Xavier, para a gente refletir. Porque cada mensagem a gente reflete, né?